Pois vou falar agora do unilateral e do bilateral. Entender qual a importância de saber se um contrato é unilateral ou bilateral. Quais são os efeitos que surgem desse contrato? Veja, vamos imaginar, vou usar a Luísa como exemplo, vamos imaginar que eu celebre com Luísa um contrato de compra e venda. Portanto, um contrato bilateral. Ela só vai cumprir a prestação dela porque eu cumpro a minha. Eu só vou cumprir a minha prestação porque ela vai cumprir a dela. Ela me entrega o preço e eu entrego o bem para ela. Vamos imaginar que ela não me entrega o preço, ou seja, ela não cumpriu a prestação dela. E eu, obviamente, não cumpri a minha, não entreguei o bem para ela, não recebi o dinheiro. E ela ajuiza uma ação contra mim, pedindo judicialmente a entrega do bem. O que eu posso alegar em minha defesa? Luísa, esse contrato que nós celebramos, ele é bilateral. Se ele é bilateral, ele é sinalagmático. E se ele é sinalagmático, a prestação de uma das partes é causa da prestação da outra parte. Eu só vou cumprir a minha porque você cumpre a sua. Se você não cumpriu a sua, eu não sou obrigado a cumprir a minha. Então, o que eu vou alegar em minha defesa? Não vou cumprir o contrato porque você não cumpriu sua parte. Doutores, eu estou falando de quê? Doutores, eu estou falando de quê? Como é que eu chamo essa defesa? Essa defesa é a famosa exceção de contrato não cumprido. Exceptio non adimplente contractus. Exceção de contrato não cumprido. Você sabe que exceção em direito processual significa defesa. A petição inicial está para a ação, demanda, assim como a contestação está para a exceção. Exceção em matéria processual é defesa. Então, o que é exceção de contrato não cumprido? Exceção de contrato não cumprido é eu alegar em minha defesa que eu não vou cumprir a minha parte do contrato porque você não cumpriu a sua. Pergunto a vocês, em que contrato cabe a alegação de exceção de contrato não cumprido? No contrato bilateral, por um único motivo. É o contrato bilateral que é sinalagmático. Você que está acompanhando essa aula com o Código Civil, abra, por favor, o seu Código Civil. Eu queria ler esse artigo para vocês, com vocês. Abra o seu Código Civil no artigo 476. Artigo 476 do Código Civil. Olha o que diz. Nos contratos bilaterais, não é em qualquer contrato, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir um implemento dado outro. Em que questão, você que está se preparando para concurso público, vira e mexe aparece em prova de múltipla escolha. Em que tipo de contrato cabe a alegação de exceção de contrato não cumprido? No contrato bilateral ou, pode aparecer, sinalagmático, porque o bilateral, ele é sinalagmático. Numa visão mais simplista, o contrato bilateral, ele é sinalagmático. Então, o primeiro efeito que surge da diferença do contrato unilateral para o contrato bilateral, qual é? É saber que no contrato bilateral você pode alegar a exceção de contrato não cumprido. Segundo efeito dessa classificação, o contrato bilateral, ele tem uma cláusula resolutória tácita, implícita. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho contrato com Luísa, eu volto ao contrato com Luísa. Se eu tenho contrato com Luísa e ela não cumpriu a dela, eu não preciso esperar que ela venha cobrar de mim para eu me defender e dizer que eu não vou cumprir. O que eu posso fazer? Diante do seu inadimplemento, eu peço a resolução do contrato. Entendendo a resolução do contrato, não como invalidar do contrato, mas o término do contrato, a extinção do contrato, em razão de sobrevir uma causa superveniente, o inadimplemento dela. Ela não cumpriu o contrato, eu peço a resolução do contrato. Então, no contrato bilateral, por ele ser sinalagmático, nós temos uma característica. Eu posso pedir a resolução do contrato se a outra parte é inadimplente, não cumpriu a parte dela. Porque eu só vou cumprir a minha porque ela cumpre a dela. Se ela não cumpriu a dela, eu quero o fim do contrato. Segundo efeito. Terceiro efeito, equivalência econômica. Terceiro efeito, equivalência econômica. O que eu quero dizer com equivalência econômica? Como uma prestação é causa da prestação do outro, deve existir um mínimo de equivalência entre as prestações.
Se eu compro um apartamento que vale R$200 mil, o preço vai ser 200, 180, 170, 150, 250. Preço de venda é preço de mercado. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas se eu vender para você um apartamento por R$10, isso não é compra e venda. Isso é simulação e doação. Porque deve existir um mínimo de equivalência entre as prestações. Você viu aqui no programa Saber Direito o estudo da teoria geral do direito civil? E nós iremos rever aqui no curso, na última aula, na quinta aula, a questão dos defeitos do negócio jurídico. E a lesão e o estado de perigo geram invalidade do contrato porque está desequilibrado. Veremos aqui no nosso curso a teoria da imprevisão, ou teoria da onerosidade excessiva, nas próximas aulas, em que o contrato ele é resolvido justamente porque o contrato se desequilibrou. Então, o contrato bilateral, por ser sinalagmático e uma prestação ser causa da outra, deve existir um mínimo de equivalência entre as prestações. Por isso que eu não posso falar que doação com encargo é bilateral. Porque você sabe que no contrato de doação com encargo, o encargo nunca pode ter um valor próximo ao valor do bem doado. Olha o exemplo que eu dei para você. Vou lhe dar de presente um apartamento, mas quero que você contribua com R$5 mil por Criança Esperança. Se eu lhe ofereço, se eu peço para você contribuir com um valor próximo ao valor do bem, isso é compra e venda, não é doação com encargo. Você pode ter uma prestação de serviço, eu quero que você trate de minha avó doente durante um ano. Se o valor desse tratamento chegar próximo ao valor do bem doado, isso é prestação de serviço. Desnatura a questão da doação com encargo. Então não tem equivalência econômica. Então nós vimos 3 efeitos importantes que decorrem da diferença do contrato unilateral para o contrato bilateral. Primeiro efeito, no contrato bilateral você pode alegar a exceção de contrato não cumprido. No contrato bilateral você pode pedir a resolução do contrato em razão do inadimplemento da outra parte, mesmo que não venha expresso isso no contrato. E terceiro, deve existir um mínimo de equivalência entre as prestações.